Olá, olá! Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui vendo a gente no ao vivo, mas vocês que estão aí também no gravado, no replay. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu vou dar aqui as boas-vindas primeiro às minhas colegas e daqui a pouquinho a gente explica o que que a gente vai fazer por aqui. Bem-vinda, meninas! Obrigada. Oi, Olá. bom dia. Bom dia a todos. Boa- Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho uma amiga que fala assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo olá, oi. É. Olá e oi. Muito bom. Pessoal, essa é a nossa primeira gravação aqui. A gente vai tentar puxar uma agenda mais frequente para que a gente possa bater um papo com esse grupo super querido que foi, digamos assim, reunido na formação lá da SBDG. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências fora da SBDG, nossas experiências lá dentro da formação aqui com a Genira, que foi a nossa coordenadora do grupo. E a gente tem uma intenção de bater um papo sobre os papéis, os tantos papéis da liderança e como que a gente navega dentro dos grupos. Então, lá na SBDG, a gente estuda a formação da evolução ou a formação da dinâmica dos grupos, das relações, e a nossa intenção é que a gente consiga ter aqui uma pauta mais frequente, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que a gente vivenciou lá dentro, tanto em transformação pessoal, mas também convidar você que está aí desse lado para bater um papo com a gente sobre esses tantos desafios da condução de grupos, seja no mundo corporativo, seja em grupos terapêuticos ou em outro movimento social que você frequenta por aí. Somos todos aqui, então, oriundos do grupo da SBDG, e a Genira é a nossa coordenadora de tantos e tantos anos aí, tanta experiência e bagagem. Obrigado, Genira, por esse espaço. E são tantos anos assim, será? Ué, Bom, sobre liderança, nosso principal objetivo, então, aqui falar sobre grupos, né? Sobre grupos do ponto de vista da nossa formação na SBDG, mas o tema liderança, né? É um tema sempre abordado de diferentes modos, né? Eu gosto sempre de frisar que a liderança é um fenômeno relacional. E eu penso que, às vezes, isso fica um pouco esquecido no sentido de que é depositado na figura de pessoas que assumem posições de liderança muitas responsabilidades das quais ele depende de outras pessoas, né? Em síntese, né? Como já dizia o nosso antigo Peter Drucker, foi o cientista da administração, não há líderes sem liderados. Então, nesse sentido que no nosso grupo de formação, nós discutimos bastante a relação da liderança nos pequenos grupos e a importância deles na cultura da organização. Então, para introduzir o tema de como eu penso liderança e grupo. Eu fiquei pensando um pouco, Genira, na questão do papel do líder, e nesse papel do líder, o que que significa hoje um líder que inspira, né? Isso é um talento inato ou pode ser desenvolvido, né? Talvez a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Isso é uma coisa inata ou pode ser desenvolvido? E quanto que esses trabalhos em grupo, por exemplo, no que foi feito no SBDG, pode estimular para que a gente caminhe nesse sentido, né? O que que vocês acham? É algo mais inato? Pode ser desenvolvido? O que que precisa hoje para esse líder do século XXI inspirar, né? E engajar a turma? O que que vocês acham? Quantas horas a gente tem aqui, Rê, para falar? Hum. Ora, O rei, eu acho que pode ser desenvolvido, sim. Até porque eu acho que na minha experiência com líderes, assim, muitos deles assumem, vamos dizer, a cadeira, a autoridade do papel de liderança numa organização, sem ter essa experiência antes. Então, quando eles assumem né, o papel, estou dizendo agora, né, a posição de gestor de pessoas, né, que aí tem a liderança, pessoas e processos, eles se desenvolvem nessa experiência, sabe? Eu acho que eles podem se desenvolver. Porém, também acredito que tem algumas características da personalidade inata das pessoas que facilitam ou não esse desenvolvimento. Esse é um pouco o meu
pensamento sobre essa sua pergunta. E quais características você acredita que estão mais favoráveis para esse desenvolvimento, Silvia? Eu acho que principalmente o pensamento abertura para aprendizado, sabe? Que a gente viu também na SBDG, mindset de abertura, de aprender com as experiências, de se colocar, de trocar com os outros, que é um pouco esse espaço que a gente está tendo, né? Então, pelo menos as experiências que eu tive, líderes que se abrem, né, para o autoconhecimento, se conhecer, e para o que mais que eu preciso conhecer, para fazer funcionar o meu papel de liderança são os que têm mais efetividade no seu desempenho aí. Bacana. Quando a Silvia fala de papéis, né? A gente ouve muito essa palavra, né? O papel do líder, o papel do líder. E penso que é importante conceituar o modo que nós vemos, né? O que que é um papel? Muitas vezes ele é confundido com um cargo, às vezes ele é confundido com a descrição da função. Mas, assim, pensar papel como um conjunto de comportamentos que determinada pessoa exerce, atua, né? São os comportamentos manifestos em uma determinada posição, quer dizer, no caso, num cargo de gestão, esses comportamentos eles podem ser desenvolvidos, né? Aí sim, né? Nós estamos falando de comportamento. Papel é um conjunto de comportamentos. Se nós aqui trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas. Os líderes também, todos, de modo geral, trabalham com o desenvolvimento de pessoas. Nós pensamos que podemos alterar comportamentos, aí podemos sim desenvolver papel de liderança. Concordo com você, Silvio. Tem aspectos do nosso comportamento, não só de liderança, que são influenciados pelas nossas características de personalidade, pela nossa história de vida. Então, esses traços que são desenvolvidos ao longo da nossa história podem contribuir mais ou menos, né, na atuação dos indivíduos. E eles podem ser mais flexíveis ou menos flexíveis. Uhum. Acho que Mas, nesse sentido é importante compreender que existem vários tipos de líderes, e que diferentes tipos de líderes são bem-vindos em diferentes situações. Porque às vezes uma empresa, você não encaixa como líder numa determinada empresa, mas é ótimo numa outra empresa com uma outra cultura. Então, isso também é importante, porque às vezes a gente pode se frustrar num primeiro momento, achando que a gente não tem essa habilidade, mas na verdade você só não está com a liderança certa no lugar certo ou no momento certo, são as características. inclusive, podemos ter diferentes comportamentos em diferentes grupos, Uhum. né? Ô Agnes, tem um líder que me disse um dia que todo mundo tem talento, mas talento para quê? E quando a gente percebe esse talento, a gente pode direcionar nossa carreira, ou mesmo se é um líder, você percebe um talento em um dos seus colaboradores, você pode direcionar ele para uma determinada função. Então, eu gostei dessa frase: todo mundo tem talento, talento para quê? E aí, dependendo da função que ele exerce, isso pode ser potencializado. Eu estava anotando algumas coisas, coloquei algumas coisas aqui no chat depois para a gente resgatar e a gente também reforçar aqui nas mensagens. Mas eu fiquei feliz aqui ouvindo a Silvia, porque se eu tivesse que escrever um roteiro para explicar o que eu entendo do papel da liderança, eu teria escrito exatamente o que ela falou. Então, sim, algumas coisas inatas vão ajudar no processo de desenvolvimento, de aprendizagem, e aí alguns aprendem mais rápido, outros de uma forma mais dolorida, mas absolutamente é possível ser ensinado um papel de liderança do ponto de vista de comportamentos, como no papel que a Genira trouxe, e também do ponto de vista de ferramentas, de prática, né? De rituais e rotinas. Então, uma das coisas que eu acredito aqui
é que o primeiro desafio de alguém que assume uma posição de liderança pela primeira vez, e pode ser no mundo corporativo, naquele primeiro cargo assim de liderança formal, ou pode ser no mundo do empreendedorismo, ou pode ser no mundo social, onde você decide que você vai organizar a festa de fim de ano. Você é o líder da vez ali. Existem alguns comportamentos, sim, que podem inspirar ou não, como a Renata trouxe aqui, mas o que eu acredito é que, no fim das contas, a liderança ela vai se beneficiar ou não da leitura do cenário que ela tem que fazer ali. O contexto importa. Então, uma pessoa um pouco mais inflexível ou uma pessoa muito focada para olhar para dentro de si mesmo e deixa de perceber o mundo ao seu redor, eu entendo que tem mais dificuldade de fazer a gestão e liderança de grupos, porque ela vai perder a oportunidade de escutar o que está passando ali do lado, né? Ouvir, mas também observar o que um grupo precisa. Então, a Agnes dizia sobre vários papéis de liderança, a gente pode olhar desde das questões de cultura corporativa, que precisam de pessoas diferentes, ou de segmentos diferentes, talvez uma empresa de tecnologia seja diferente de um banco, diferente de uma indústria, mas mais que isso, acho que a própria evolução do grupo, né? Então, fazendo referência a uma bibliografia clássica, lá dos idos do nosso Peter Drucker, que a Genira trouxe, a liderança situacional, ela mostra muito isso. A liderança, ela tem que ser mais assertiva e direcionadora para grupos que precisam de mais direcionamento e que não têm um repertório, mas talvez ela possa ouvir um pouquinho mais de grupos que já tenham experiência suficiente para, ou técnica ou de mercado, para que possam agregar também. Então, eu penso que sim, a gente consegue ensinar. Na Acho, verdade, assim, essa competência que você está falando, né, Costa, passa pela competência interpessoal, de poder compreender a necessidade do outro, né? Daí, uhum. então, qual é a necessidade que o outro, o meu grupo, está nesse momento? Fazer essa leitura tem a ver com a competência interpessoal, Uhum. capacidade de ler o outro, de compreender o outro, de identificar a necessidade do outro. Boa. Carlinha, você ia falar alguma coisa? Yeah. Eu acho que a SBDG, essa formação, ela traz um autoconhecimento, né, em termos de liderança, que é o tema que a gente está falando aqui hoje, e um autoconhecimento e a consciência de papéis, né? Então, permitindo que esse líder compreenda como que ele influencia e é influenciado pelo grupo. Ele consegue, ele consegue ter uma consciência aí de leitura de campo, né? Analisar os vínculos, desenvolvendo toda essa capacidade aí de perceber como que o grupo se dá, quais são as tensões ali que acontecem, né? As forças atuantes no grupo, no coletivo. Ele pode trazer com isso uma postura mais facilitadora no grupo, né? Com uma escuta mais ativa, um espaço ali mais de segurança psicológica também para todo o grupo, para trazer mais diálogo e aprendizagem. E um pouco, né, acho que do que vocês falaram também, assim, dessa compreensão mais sistêmica, né? Conhecendo o grupo, né? Como que funciona essa dinâmica do grupo, e então acho que a SBDG pode trazer, né, uma liderança, uma consciência de um líder que pode ser mais humanizado, que tem mais diálogo no grupo e pode ser transformador, trazendo essas demandas de colaboração, inclusão e saúde emocional para os grupos e organizações. Nessa questão de autoconhecimento, também me agrada muito, acho que foi a Silvia que comentou, porque se eu não me conheço, se eu não me escuto, como é que eu vou enxergar o outro e vou ouvir o outro, né? Então, num primeiro momento, eu olho para mim, me vejo, identifico algumas coisas em mim, e aí sim eu começo a observar, e aí eu posso oferecer uma escutativa para o outro, né? Que tem a ver com o interpessoal que a Genira trouxe. Sim, a gente pôde, ouvindo a Carla, né? A gente pôde vivenciar isso no grupo, né? Então, durante toda a formação, a gente percebe, né, o impacto que a gente tem no grupo
E aí isso é um autoconhecimento. E o impacto que o grupo, cada indivíduo do grupo tem em nós, assim. Para mim, isso foi o meu grande ganho, benefício dessa formação. E eu acho que, sem dúvida, de verdade, assim, os líderes que tiverem, que ampliarem essa consciência, vão conseguir, sabe, desenvolver, como a gente está dizendo, essa habilidade de inspirar, de que é liderar, né? As pessoas seguirem ele, né? Então, de fazer as pessoas seguirem ele, né? Então, eu de verdade vejo do fundo do coração, assim, que essa oportunidade dessa troca ali no grupo ajuda nesse sentido, sabe? De despertar para essa consciência interpessoal, não, interna, né? E inter e com os outros. Agora eu perdi os Inter nomes, e desculpa. intra. Inter e intra. Intra. Obrigada, Gustavo, eu É. esqueci os nomes. Sim, Mas eu gosto muito disso, dessa reflexão. Puxa aí. Um gancho que a Silvia traz, né, continuando a hã? conversa da Carla, na formação a gente tem uma oportunidade muito grande de receber feedbacks de um grupo e ter a percepção de qual que é nosso nível de influência, autoridade dentro do grupo, né? Até para perceber qual que é a nossa habilidade de liderança. E o que faz dentro de um grupo que uma pessoa consiga ser mais ou menos líder, né? É muito interessante porque a gente faz realmente esse trabalho tanto interno quanto a gente observa o desenvolvimento interno do outro. Então é muito, muito rico a percepção que a gente aprende e que a gente vê que o outro está aprendendo dentro do grupo. Que a gente contribui com o outro também, né? É, a Fela, né? A Fela Moscovici, nossa mentora, que inspirou a criação da SBDG, ela dizia que a ideia de liderança está muito associada a líderes carismáticos. Então, ela diz: líderes carismáticos existem, porém são raros. É preciso desenvolver. Eu gosto de, quando a gente estuda a evolução da teoria das lideranças, eu gosto muito de olhar para algum momento da história onde as pessoas eram apontadas como líderes em razão de traços físicos, né? Então, você imagina, antes da língua escrita ou na sociedade nômade, precisava ser caçador, forte, habilidoso para ser o líder ali de um grupo, uma tribo, ou sei lá como que é o nome que a gente daria naquela pequena sociedade. Aí, quando evolui para a sociedade moderna, a gente começa a trocar os traços físicos para traços de personalidade. Aí a capacidade de oratória, a postura física também em termos de marcar o seu espaço, a capacidade de comunicação ou de influência ou carismáticos ali, eles ganharam notoriedade, mas não necessariamente eles tinham a competência técnica para fazer a leitura do grupo ou para entregar o que o negócio precisava. Então, por isso que eu volto a reforçar a ideia para mim da liderança situacional, porque eu acredito que sim, é necessário inspirar em algum momento, mas em outros momentos você vai ter que fazer intervenção mais dura, né? Então, eu me lembro de um cliente recente que dizia, não, mas eu não posso intervir, não, eu não posso fazer microgestão, eu não posso fazer microgestão. Moço, você perdeu duas pessoas competentes tecnicamente do seu time, teve um incidente na planta, a galera não está confiando uns nos outros, os resultados estão péssimos. Você precisa sim descer. Você precisa sim colocar o capacete, a bota e ir lá na ponta. Talvez a microgestão seja importante naquela primeira semana, naqueles primeiros 15 dias, no mês inteiro, sei lá. Talvez você tenha que intervir tecnicamente, talvez você não tenha essa competência e vai intervir de uma forma em termos de apoio emocional, mas tem que estar próximo, com ritual e rotina próximo. E a hora que as coisas voltarem em condições normais de temperatura e pressão, aí você pode voltar para a sua cadeira e pode começar a pensar no futuro, mas antes você precisa garantir as entregas técnicas e a sobrevivência das pessoinhas ali. Então, Costa. eu acho muito difícil, às vezes, as pessoas fazem essas verdades absolutas de eu li no livro, não posso fazer mais, mas o contexto importa, né, Janine? Fala aí. Isso para mim foi um grande aprendizado, Fala. porque eu gosto da liderança no sentido de trazer autonomia para o time e ser uma facilitadora. Então, o que eu posso fazer para que o time consiga performar da melhor forma e eles possam criar dentro, né? E eu acho que esse conceito de o quanto que a gente intervém e não intervém como líder
Para mim, um aprendizado enorme foi nosso primeiro dia de curso, no exercício, que eu sempre esqueço lá, o primeiro, onde a gente teve o exercício de não ter líder, não ter líder. Então, a gente não se conhecia e a gente não tinha ninguém liderando, e a gente ficou assim por horas. Como o ser humano quer, espera e precisa de um líder, de alguém direcionando, de uma estrutura, como isso é importante e como isso traz muito mais harmonia e muito mais engajamento e até, eu falo, uma tranquilidade interna de todo mundo que está envolvido, quando você tem um direcionamento, do que não ter. Então, eu acho muito interessante, porque eu acho que isso é uma questão que cai para muita gente, né? De tipo, não quero intervir, as pessoas vão achar ruim, até porque todo mundo reclama do chefe, né? Sempre tem aquela coisa de mas não, na verdade, um líder ele é esperado e a nossa sociedade, como a gente cresce, eu obedeço, né? A gente tem muito essa questão de eu obedeço a alguém. Então a gente aprende isso às vezes até crescendo, eu obedeço meus pais, né? E aí essa necessidade da liderança, isso foi para mim incrível esse aprendizado. Você está falando uma coisa, Agnes, que também eu acho bem interessante, que é muito valorizado no papel do líder esse direcionamento, esse pensamento racional. Mas o líder também, puxando um pouco da fala do Costabile, quanto que é importante esse líder, ao mesmo tempo que ele percebe que ele sim tem que dar um direcionamento, ele tem que se posicionar e ele tem que influenciar a equipe, mas muitas vezes ele vai para o papel do facilitador, do acolhimento. E às vezes ele vai para um papel do sonhador, né, de olhar para o futuro e as pessoas sonharem com ele. Mas muitas vezes ele precisa colocar estrutura e ordem no grupo. Então, quanto que esse líder consegue, de fato, transitar por essas funções cognitivas, né? Porque é muito valorizado o direcionamento, o racional, mas muitas vezes ele vai ter que transitar em outras áreas também, né? E aí vai passar muito mais segurança e equilíbrio para o grupo, né? Esse Então, aí quando vocês... Oi, desculpa, você terminou? Não, é só isso mesmo, a importância do flexibilizar e poder transitar nessas diferentes funções cognitivas, né? É. E assim, na ideia de desenvolver o grupo, né, de ser um facilitador, muitas vezes o modo como esse direcionamento é dado, né, ele pode ser em estilos diferentes e pode facilitar ou tornar cada vez mais o time dependente, né? Então, no papel da liderança, no sentido de tornar as pessoas, de ajudar, não de tornar, as pessoas é que se tornam, mas de facilitar os processos de crescimento das pessoas e dos times para que eles se tornem cada vez mais autônomos dentro das regras e tal, o quanto ele faz esse direcionamento junto com o grupo, ou ele prepara o grupo para alguns direcionamentos eles não necessitarem do líder, né? Como a Agnes falou, nossa cultura precisa ter um líder para nos conduzir. Agora, quando o grupo amadurece, e se torna cada vez mais autônomo, ele tem capacidade de se autodirigir, né? Evidentemente que dentro de uma empresa tem normas que são top-down, que eles têm, quer dizer, até para conduzir essas normas ou propor mudanças. Quer dizer, isso pode parecer utópico, e até porque, né, pegando utopia como sendo algo que a gente quer chegar, mas existem grupos já que eu conheço que chegaram nesse nível, né? Onde o líder, inicialmente, ele pode até centralizar alguns direcionamentos. Tem outras coisas que são mandatórias, ele recebe e precisa fazer. Agora, o como fazer, o como conduzir esse direcionamento, quanto mais ele ajuda a equipe a amadurecer, menos intervenção ele precisa fazer. Zero intervenção não é possível, né? Mas ele pode, por exemplo, ter a famosa circulação da liderança, quer dizer, dentro do próprio grupo, alguns membros podem assumir a liderança em determinadas situações, né? Então, que é um pouco do que quando o Costabile fala que é do meu tempo, claro, Costabile, essa ideia de liderança situacional, que eu já vi muitas
outras teorias revestidas de outros conceitos, mas que a base é essa, né? Quer dizer, pessoas são diferentes, situações são diferentes, líderes são diferentes, então a intervenção vai depender de N fatores, né? Da condição do momento, da situação, do nível de consciência que tem as pessoas, né? E pessoas com níveis de autoconsciência diferente. Quer dizer, é um papel desafiador, mas ele não precisa botar tudo isso nas costas dele. Mas quando ele, no nosso trabalho de desenvolver o grupo, de mostrar para o grupo que ele é capaz, ou de delegar para o grupo coisas, digamos, algumas situações onde ele pode tomar decisões, né? Isso eu já presenciei na minha experiência profissional em fábricas com nível operacional, né? De trabalhar, lógico que tem que ter conhecimento, precisa ter estrutura. Agora, como criar a estrutura, por exemplo, de um processo, ela pode ser determinada pelos líderes ou ela pode ser construída, né? Com as equipes. Mesmo as estruturas, mesmo os processos, eles podem ser compartilhados e assim ajudar o grupo a crescer, né? Seja ele uma equipe de uma empresa, seja lá que grupo for. Mas tem esse fator cultural, né? Que nós precisamos que alguém diga, uma autoridade nos diga para onde ir, o que fazer, como fazer, né? Eu acho que E sair dessa cultura é difícil, porque com este argumento de que as pessoas ainda não podem fazer, vai se adiando, né? Porque tem um grau de risco a ser corrido aí nesse processo, né? Oi, Carla, desculpa aí que eu te interrompi. acho que trazendo um pouco sobre essa parte aí da autoridade, né? Eu acho que a SBDG, ela trabalha a autoridade num processo mais relacional e de vivência, né? De experimentação mesmo, de como que é, esses papéis de liderança se dão, né? Ou de líder ou de seguidor. Então, acho que me veio um pouco sobre a questão da autoridade e como que essa formação traz essa reflexão, né? E essa vivência. Eu estava pensando na formação, vocês trouxeram aquilo que marcou vocês aí no começo, né? A Agnes falou do Tavistock do primeiro dia, que foi uma bagunça, assim, a liderança formal. E além do laboratório que a gente vivenciou, né? Que a Silvia disse que a gente vivenciou ali, e eu vou usar esse verbo de propósito, tomei os feedbacks mais doloridos da minha vida, mas que foram importantes e reveladores. Teve um momento da nossa jornada que fez um clique pessoal e também profissional, que foi quando a gente discutiu bastante a diferença do papel e da posição, né? E para mim fez um clique muito grande, assim, uma mágica mesmo mental, quando ficou mais claro que os papéis circulam, né? E a posição nem tanto. Então, quando eu falava sobre os desafios das transições de liderança no trabalho, eu não usava essa terminologia da posição. Hoje, para mim, está muito mais clara que quando você é promovido, principalmente no objeto de estudo que eu fiz durante muito tempo na minha vida, que era analisar essa primeira transição de liderança, eu falava sobre o papel de líder que você ganhou agora. Mas, na verdade, ele podia já ter desempenhado esse papel em diferentes círculos e diferentes momentos do negócio, em algum momento. Agora você ganhou a posição de líder, você ganhou o crachá. Você é uma liderança formal. E você não precisa ser líder o tempo inteiro nesse sentido do papel. Pode ser que alguém seja mais competente tecnicamente, pode ser que alguém, sei lá, tenha um perfil até mesmo de uma oratória melhor para fazer uma apresentação coletiva, ou um perfil mais analítico que eu não tenho, por exemplo, posso puxar alguém do meu time para fazer. Isso, de verdade, pessoal, lá na formação me fez um clique muito, com bastante barulho interno, de que eu entendi que a posição então te é dada e alguém pode roubar de você ou tirar de você ou mexer na sua posição, na sua estrutura, mas os papéis eles circulam. Nesse sentido dos papéis circulam, a gente começa a olhar então talvez esses comportamentos que são importantes para a gente e que para mim faz sentido analisar à luz do contexto, né? Para a liderança o contexto importa. Eu gostei muito desse movimento. Não sei se para vocês fez tanto barulho como para mim.
Eu queria comentar sobre, nós já falamos algumas vezes sobre os perfis, né, sobre características individuais, e eu tenho autores mais modernos, mas eu gosto de ir nas origens, né? O Peter Drucker falava assim que ele teve, ao longo da carreira dele, conheceu muitos líderes, muitos, e todos diferentes, com diferentes características, mas eles tinham algo em comum. Eles tinham seguidores, né? Logo, eles eram líderes e eles davam resultados. Eram as duas características, digamos assim. Mas eu menciono isso porque a maioria dos programas, até agora tem um pouco de mudança nisso, de desenvolver líderes. A maioria dos conteúdos, né, aliás, dos programas são focados em conteúdos ou em características individuais. Quer dizer, aqueles que são mais comportamentais vão no perfil, nas características, tipos de personalidade e tal. Isso é importante, o líder ter, ou líder, ou qualquer pessoa, no processo de autoconhecimento, que se vai ampliando o nosso nível de consciência sobre si, né? Porém, eles não são determinantes no funcionamento da pessoa, porque quando você olha a característica individual, você está tirando uma foto, né? Vamos pensar o corpo humano. Você tira o órgão de lá de dentro e examina as características. Agora, quando está dentro do corpo, ou seja, se eu estou num grupo, essas características podem funcionar de formas diferentes, né? Então, muitas vezes a pessoa sabe, mas eu sou muito introvertida, eu não posso ser palestrante. Conheci muitos palestrantes introvertidos, né? Não é a característica em si que é determinante, né? Tem outros fatores que vão influenciar. E quando se fala em grupo, tem a ver com isso que vocês estão falando, na circulação dos papéis, né? Nos relacionamentos, nos impactos que eu cause nos outros e os outros em mim, enfim. Essa eu acho que foi o grande aprendizado que eu tive na minha formação no SBDG, que já faz alguns anos, de que essas características individuais são importantes, sim, mas quando elas estão em funcionamento num grupo, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, ou pode funcionar diferente, né? Nossa, que legal. O grupo Gente, funciona como um ser vivo, quase, né? Ele tem uma personalidade, o próprio grupo, né? Grupo Sim. tem, né? o É uma grupo tem uma entidade, né? personalidade. Ele, quanto que eu me vejo no outro, quanto que eu projeto no outro, é muito rico mesmo. E de fato, viu, Genira? Muitas vezes o que funciona em um grupo não vai funcionar em outro. É, Sim. muito bem. Ô, gente, bom, a gente podia ficar aqui gravando eternamente, né? Mas eu acho que a gente vai puxando aqui a última fala de vocês. Se vocês quiserem trazer uma reflexão final, uma fala final, a gente fecha esse bloco e aí, futuramente, a gente volta a nos reunirmos aqui, nesse grupo ou em outro grupo aqui, para a gente seguir falando. Alguém quer dar uma palavrinha final? Eu queria só fechar esse raciocínio, né, que eu trouxe de que Por favor. o trabalho individual, né, de autoconhecimento é fundamental, é importante, pode ser feito baseado em características, mas a pessoa se vê funcionando em grupo tem outra potência, né? Vocês trouxeram vários depoimentos aqui de que vivenciar em grupo essas características e as consequências delas, os impactos e como isso afeta a minha vida pessoal, profissional, na nossa formação é possível desenvolver. Convido todo mundo que estiver nos assistindo para experimentar. Excelente. A gente deixa aqui então as informações da SBDG para quem tiver interesse na formação. Vale a pena. A gente recomenda, né, pessoal? Todo Sim, mundo que tá aqui. com certeza. Beleza. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Até a próxima. Até. Obrigada pelas trocas. Obrigada.